Vamos destacar agora o manejo mais importante para uma fazenda de gado. Sem a devida atenção para esta causa, é certeza absoluta de improdutividade e fracasso no negócio. Eu estou falando de sanidade bovina, o tema especial do programa desta semana. Já dissemos outras vezes aqui no programa que para manter um animal saudável, o pecuarista não chega a desembolsar nem 5% dos custos de produção. Ou seja, é muito pouco dinheiro para perdas gigantescas e irreparáveis. Mas você sabe quais são as 10 doenças mais temidas dentro de uma fazenda de pecuária? As mais importantes dentro de uma propriedade rural? Bom, gente, ele é doutor por uma universidade alemã, atual professor de enfermidades infecciosas dos animais da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, aqui em São Paulo. É uma das mais renomadas autoridades em gestão de programas de saúde animal e também no desenvolvimento de boas práticas sanitárias. Eu estou falando do grande professor Everaldo Dutra, que gentilmente nos atende nesta manhã de terça-feira. Professor, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia a você, um bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui para tratar desse tema, né, da sanidade animal, um tema bastante importante. Eu espero corresponder à expectativa de todos aqui. Muito bom. Maravilha, doutor. Vamos lá. Os custos da alimentação do animal confinado, eu me lembro muito bem no ano passado, no auge daqueles preços dos insumos, chegava a 90% de um animal confinado. Esse ano está um pouco mais de 70%, doutor. E os custos para manter um animal com a saúde impecável não chegam a 5%. Uma diferença é muito grande, né? E por que o pecuarista, então, não dá a devida importância para a saúde do seu gado, na sua opinião, doutor Everaldo? Mauro, e hoje, na realidade, esse custo diminuiu agora com a retirada da vacinação. As áreas que a vacinação contra a febre aftosa É foram verdade, está retiradas, mais barato ainda. custa 2%. Agora, o 2 define o 100%. Nós temos que ter uma visão 360 graus da pecuária. A gente não pode continuar com essa ideia de que o custo com insumos da sanidade ele reflete a pouca importância do assunto. Não, ele é da maior importância, como tudo na produção animal, né? Pessoas, animais, insumos e ambiente. Eu tenho que cuidar do todo. E nós temos que evoluir. Nesse cenário pós-aftosa, eu acho muito importante a gente mudar o conceito, porque inicia uma nova era, né? Uma nova era em que a gente estava acostumado com um calendário de vacinação, imposto por um programa compulsório, obrigatório, e eu passo a ter agora as medidas de ordem voluntária. Só ficou vacinação de fêmeas de brucelose, mais nada, das 3 a 8 meses, como obrigatório. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente entender quais são as doenças que acometem o gado na pecuária tropical, subtropical, e como promover a saúde. Então, a gente começa a falar em programas sanitários. Para fazer um bom programa sanitário, eu preciso conhecer as doenças. É verdade. Né? E, O texto que muda o enfoque dessa importância, né? Doutor Everaldo, o senhor tocou num assunto muito importante, me preocupa muito, né? Porque o pecuarista agora vai deixar de obrigatoriamente levar o seu rebanho 2 vezes por ano ao curral, quando nessa ocasião ele aproveitava e ministrava e já tratava os animais de outras doenças. Como ele não tem mais essa obrigatoriedade, me preocupa ele não perder essa rotina anual de cuidar de outras enfermidades. E são inúmeras por aí, só esperando uma oportunidade para ir lá infectar o nosso rebanho, doutor Everaldo. Exato. E é nessa situação que as doenças vêm. As doenças sempre nos surpreendem diante da melhor performance, diante do melhor gado, diante da melhor genética. A gente se alimenta disso, né? Nós produzimos alimento, mas a gente esquece às vezes ou negligencia algumas medidas que são do dia a dia, e aí uma simples vacinação, ela coloca a risco toda a vida do animal, né? A ausência de uma vacinação, a ausência de um cuidado na retirada de carcaça. Então tem várias questões da gestão da saúde com esse olhar, né, do conhecimento de quais são as doenças importantes no nosso meio. É muito importante conhecer doenças, mas é sobretudo essencial a gente saber promover saúde. E essa é uma nova era na pecuária brasileira. Os programas sanitários, eles estão aí para a gente fazer isso diante da realidade da propriedade de cada bioma brasileiro e diante
das circunstâncias aí que o mercado exige, né? É verdade, é verdade. Outra coisa, com esse fio da aftosa, a gente mantendo a nossa saúde impecável do nosso gado, novos mercados poderão vir aqui buscar nossa carne. Pessoal, tem Japão, tem Coreia do Sul, eles pagam bem por essa carne. Olha aí aonde a gente está mexendo, olha só que maravilha, tá? Doutor Everaldo, antes de a gente elencar essas 10 doenças, 70% dos medicamentos que a gente encontra nas lojas veterinárias pelo Brasil hoje são de ordem preventiva e o restante de ordem curativa, ou seja, está mais do que comprovado que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Sem dúvida. E nesse componente a gente tem que cuidar da capacitação das pessoas, do treinamento das pessoas, como usar melhor esses produtos, né? Então é importante, essencial trabalhar na prevenção. Não adianta deixar as doenças, né, incidirem nos rebanhos para depois tentar corrigir, que aí o prejuízo já está instalado, já atrasa todo o cronograma, né? É Então verdade. trabalhar nesse enfoque é muito importante, irmão. Maravilha. Então vamos lá agora elencar, uma por uma, as 10 doenças que o doutor Everaldo Dutra elencou para a gente, destaca para a gente nesse exato momento, as mais importantes e as mais temidas que você deve eliminá-las definitivamente do seu cotidiano, do seu dia a dia. Eu vou falar o nome da doença, o professor vai explicar o que é, as consequências e rapidamente as causas e, obviamente, os métodos preventivos e curativos. Vamos começar por botulismo, doutor Everaldo. O botulismo é uma intoxicação que veio para ficar como a doença de potencial, né, mais importante de causar mortalidade nos sistemas de produção brasileiro. Nós estamos no hemisfério sul, nós temos solos relativamente pobres em fósforo, nós temos melhor forrageira, nós temos o melhor genética, e isso vai fazendo a demanda desses animais, né, por fósforo, faz com que eles desenvolvam o hábito de roer osso. E a doença dentro desse componente, né, o botulismo, é uma intoxicação causada por uma toxina botulínica que é formada num cadáver, numa água parada, num alimento em putrefação, né? E se o animal ingere isso, ele não tem anticorpos contra a doença, ele vai acabar morrendo, né? É a maior causa potencial de mortalidade bovina nos sistemas de produção brasileiro. Ela aumentou muito a partir da década de 60, 70, né? E hoje é, sem dúvida alguma, a doença de maior impacto econômico potencial. É uma doença impossível de erradicar, quanto mais tempo a gente cria gado numa região, maior a probabilidade de ocorrência. Mas muito fácil de prevenir, né? Se eu não deixo ossos na pastagem, se eu faço uma excelente suplementação mineral de acordo com a necessidade dos animais, para ele não procurar osso, mas para procurar ter o melhor desempenho. Vacinar os animais é essencial, é o começo de um programa sanitário, escolher uma boa vacina, fazer uma boa estratégia, né? Na região sudeste a gente considera, começa a vacinar a partir de setembro, outubro, porque é para o gado entrar na época das águas, Ok, uma melhor imunidade, né? é E verdade. cuidar da água, cuidar do alimento, porque são outros meios de transmissão importantes do botulismo. Em média, causa 10% de mortalidade quando a doença incide no rebanho que não está vacinado, que não está suplementado, que tem ossos no pasto, que a água não é de boa qualidade ou que o alimento, né, sofreu algum processo na sua conservação. É verdade. Eu não sei se o senhor se lembra, pertinho do senhor aí, ó, há uns anos atrás, ali, depois de Araçatuba, você atravessa no Mato Grosso do Sul, ali pertinho de Três Lagoas, tinha um confinamento, você se lembra? Ribas, Ribas do Rio Pampa. Em Ribas, né? Ali em direção a Campo Grande, em 2 dias, morreram mais de 1.000 cabeças num confinamento lá. Em 2 dias. Mais de 1.000 bois com botulismo. Aí foi descobrir depois que o problema estava lá na silagem. A silagem estava com botulismo. Mas vamos lá. A próxima doença, a segunda, a raiva, doutor Everaldo. Raiva é uma doença neurológica, né, provocada por um vírus, e o morcego no gado tem um papel importante na sua transmissão. Então, a taxa de ataque de morcegos, né, que procura o gado para se alimentar, é o que vai, e a infecção dele com o vírus é o que vai determinar a doença. E é muito importante fazer vigilância para a taxa de ataque de morcegos no rebanho. Quando começar a acontecer isso, né, já adotar as medidas preventivas. Sempre comunicar o órgão oficial, uma doença de notificação obrigatória, né, e procurar, junto com os órgãos oficiais, fazer o controle da população de morcego e vacinar. Nós temos vacina de excelente qualidade no mercado que dá uma boa proteção e que, né, evita a ocorrência da doença.
junto com isso, a educação em saúde, né? Não Uhum. colocar a mão na boca do boi, colocar, né? Cuidar desse aspecto todo de como fechar um E, diagnóstico certo, porque tem outras e a doenças, zoonose, né, doutor? é uma zoonose Cuidado, viu? importantíssima, Cuidado, né? passa pro ser humano. Acho que no ano passado morreu uma pessoa em Minas Gerais com raiva, viu? Cuidado, pessoal. Dá para prevenir, tá bom? Terceira doença, doutor Everaldo, carbúnculo. O carbúnculo sintomático, o nosso velho carbúnculo sintomático, é a doença potencialmente também uma das clostridioses mais importantes que continua existindo. Mata geralmente animais entre 6 e 30 meses de idade, né? E geralmente os melhores animais, os mais bonitos, os mais gordos. É uma infecção que entra pela boca, vai para os linfonodos, vai para a musculatura e qualquer, né, um gado com uma boa cobertura de gordura, com boa musculatura, é o gado que mais é acometido, né? Com uma pancada, às vezes, com uma série de fatores. Vacina também é a melhor medida, é a única medida que a gente tem de preventiva. A primeira vacina no Brasil foi feita pelo Oswaldo Cruz, ainda no século retrasado, né? Olha E só. hoje, junto com o botulismo, essas vacinas vendem 150, 130, 150 milhões de doses por ano. Vacinação voluntária e mostra que os produtores reconhecem a importância da doença fazendo a prevenção, que é a vacinação. Maravilha. Agora a próxima doença, a quarta elencada pelo doutor Everaldo Dutra como as mais importantes e as mais temidas pelo pecuarista brasileiro. Se lembra o que aconteceu alguns anos atrás, né? Com um caso de vaca louca atípica aqui no Brasil. Essa doença aí é muito perigosa, doutor Everaldo. Sem dúvida alguma, né? A vaca louca ela assusta pelo impacto que ela dá no mercado, né? Na exportação e nesse conceito de como, né, o consumidor vê a cadeia produtiva. Então é importantíssimo fazer assim, sempre notificar os órgãos oficiais quando tiver ocorrência de doença de sintomatologia nervosa. É isso que dá credibilidade à vigilância, à defesa sanitária, é isso que nos dá credibilidade no mercado internacional. Então sempre procurar fazer um bom diagnóstico, mostrar que nós estamos livres da doença e que os nossos sistemas de produção são seguros e que nós produzimos a melhor, né, proteína, uma das melhores proteínas animais, sem dúvida alguma. A vaca louca é uma doença de impacto no mercado, né, bastante severo. O preço da arroba, né, que é a nossa maior Despenca. dor, né, Uhum. e essa influência toda na comercialização da carne. Outra coisa, tá? Essa vaca louca, o próprio animal, o animal erado, o animal velho, ele parece que ele cria no próprio organismo uma proteína e que é meio que parecida com essa tal de vaca louca aí, viu? Por isso toma cuidado com o animal erado, não é isso, doutor? Animal erado é um perigo para a nossa pecuária, né? Sim, sem dúvida alguma. Esses animais têm uma probabilidade maior de ocorrência, mas é muito pequena ainda e a gente tem um bom sistema de diagnóstico. O importante é mostrar, dar confiança ao mercado, mostrando que efetivamente nós temos um processo. Eu comunico a ocorrência de qualquer problema neurológico nos animais, eu fecho um diagnóstico e eu tomo as medidas, Ok. as precauções e as medidas necessárias para controlar esse problema, para evitar esse problema, né? Essa é a principal, né, atitude que a É. gente deve ter em relação a essa enfermidade. Agora uma outra doença perigosíssima. Nós estamos no inverno, está fazendo 9 graus. Acho que hoje vai ser o dia mais frio do ano aqui no Brasil. Veja bem, morreram muitos animais no Mato Grosso do Sul com 40 municípios que tiveram geadas nesse final de semana. Cuidado com a pneumonia, doutor Everaldo. Essencial, né, né, na questão, embora a pneumonia ela está mais afeita aos confinamentos, né? Essa mudança de ambiente que a gente provoca, o estresse nos animais, faz com que a microbiota do trato respiratório se prolifere e cause a doença, né? Tem vacinas no mercado, a gente tem que cuidar dessa questão mitigar essas medidas de estresse, o transporte muito longo, né, o rearranjo dentro dos lotes para fazer, né, animais de diferentes procedências. Então, tem um conjunto de procedimentos que a gente vai consolidando como boas práticas sanitárias, né, dentro das situações de risco. Pneumonia, o risco maior nos confinamentos, e a gente já controla isso com um conjunto de medidas dentro de um bom programa sanitário, né, Mal? Hoje eu estou recebendo ao vivo, né, batendo um papo ao vivo com uma das maiores autoridades em saúde bovina do Brasil, o professor Everaldo Dutra, lá da Unesp de Araçatuba, terra do boi gordo, aqui em São Paulo, e ele está elencando para a gente as 10 doenças mais importantes, as 10 doenças mais temidas
pelo pecuarista e, claro, pelo nosso rebanho, né? Ele já falou sobre botulismo, raiva, carbúnculo, vaca louca e pneumonia. Agora mais 5. Doutor Everaldo, cisticircose. Tem pecuarista que chega a dar arrepio quando fala em cisticircose, sabe por quê? Porque afeta diretamente o bolso dele. Exatamente, essa que é a grande questão, e é uma enfermidade que a gente tem que ver, entender o ciclo homem-boi. Se a gente vermifuga os bois, né, para ter o melhor resultado, a gente também tem que cuidar dentro da pecuária, que todo mundo que vai para o campo deve estar bem vermifugado. Quer dizer, o controle da tênia, né, que é um parasita do intestino humano, ele tem que ser feito também dentro da pecuária, encaminhar sempre o pessoal, fazer programas de controle dentro das fazendas, encaminhar para o posto de saúde, para um médico, para fazer exames e para verificar, né, se é necessário ou não tomar vermífugo. Junto com isso, medidas de educação e saúde, porque é um verme que parasita o intestino do homem e muitas vezes quando essas fezes, quando de alguma forma, né, isso cai na cadeia alimentar do boi, ele ingere, né, a larva e vai desenvolver o cisto lá na musculatura, provocando esse prejuízo econômico muito grande. Controlar o parasita no homem é importante, né? Cuidar das questões ambientais aqui é importante para cortar o ciclo dessa doença que causa um prejuízo muito grande e é sempre uma surpresa quando a gente recebe a conta, né, no final do abate, né, com a condenação de carcaça e com os prejuízos econômicos. É verdade. Junto com isso, desenvolver medidas de saneamento, tratar o esgoto das casas, das residências, colocar fossas dentro das propriedades rurais, melhorar a condição do homem, melhorando aí a saúde animal. É uma doença de transmissão homem-animais e nós temos que cortar esse ciclo dentro das fazendas. O peão vaqueiro vai mexer com boi, faz as suas necessidades fisiológicas em casa, não vai querer fazer atrás da moita, tá bom? Porque chove, aquilo lá vai lá para água de açude, o boi bebe, pega cisticircose e a vaca vai para o brejo, viu, pessoal? Verminose, doutor Everaldo, pois não? Perdão, imagina essa questão, nós temos que alimentar 200 milhões de bovinos com água diariamente. Qual essa questão da água na transmissão da doença também, porque a água contaminada com fezes humanas, né, ela cai na cadeia alimentar animal. Verdade. E vai provocar de onde é que vem a água que a gente alimenta os animais, né? Agora, verminose. É uma das doenças de maior impacto nos animais na cria, na recria, né? E ela causa um prejuízo muito grande. São diversos parasitos que parasitam o intestino dos animais e que provocam prejuízo econômico da diminuição de peso no maior tempo para a gente chegar a tempo e idade, né, para chegar no peso ideal. É uma doença que nós temos tecnologias, os vermífugos têm uma importância muito grande, e fazer bons programas estratégicos, né, geralmente para reduzir o impacto do parasito no animal e manejo para reduzir a infestação dos pastos, né, para mitigar esse problema. Verdade. A verminose é, sem dúvida alguma, uma das maiores causas de prejuízos econômicos que afetam o desempenho dos animais. Né? Maravilha. A oitava doença que o doutor Everaldo vai destacar para a gente agora, coloca essa foto, por gentileza. Doutor, eu acabei de receber essa foto, doutor Everaldo, do pecuarista Wellison Cordão. Ele é lá da cidade de Eliseu Martins, no Piauí. Ele disse que ele acabou de perder 2 bezerros para tristeza parasitária. E parece, olha a foto que ele mandou para mim, que tristeza ver uma foto dessa. E é justamente sobre a doença que o senhor vai destacar agora, carrapato bovino. Então, o carrapato, ele transmite a tristeza parasitária, a anaplasmose e babesiose, que são 2 causas importantes de mortalidade no gado, geralmente com o gado que se infesta mais. E, eventualmente, isso você também tem no Nelore, embora o gado Nelore seja bastante resistente ao carrapato, né, ele pode se infestar, né, com o carrapato e desenvolver tristeza parasitária quando ele está numa área, né, de ocorrência de alta infestação. Então, o controle do carrapato é essencial para a gente evitar essas mortalidades pela tristeza parasitária, né? Anaplasmose e babesiose, né, que são causas importantes de mortalidade, fazem parte de um diagnóstico diferencial de várias, né, dentre as causas mais importantes de mortalidade no gado. Maravilha. Agora, a 9ª doença, bastante temida, elencada pelo senhor, como uma das mais importantes aí dentro de uma fazenda, é um problema que dá praticamente em todas as fazendas que eu já visitei na minha vida. Curso, ou seja, diarreia bovina, doutor Everaldo.
A diarreia, na realidade, na primeira fase de vida do bezerro, é a maior causa de mortalidade. 70% das mortalidades de bezerro entre o nascimento e a desmama ocorre até o segundo mês de vida, e a diarreia, seguida da infecção umbilical, são as maiores causas dessa mortalidade, que chega a 8% de mortalidade. Então, a gente faz todo um IATF, usa a melhor tecnologia, né, o melhor gado, faz uma seleção, o melhor pasto, e o final, né, a mortalidade elevada de animais. Imagina, nós temos que reduzir essa mortalidade bovina no Brasil. 8% é a mortalidade média nas fazendas brasileiras. E isso é inconcebível tratar. Se eu tiver 5% de mortalidade, a cada 10 anos eu perco o meu efetivo do estoque anual de gado, 50% do efetivo. E a cada 20 anos eu perdi um ano do que eu mantive, né, de estoque de gado. Então a gente tem que reduzir a mortalidade. 0,5% é aceitável, mas 5% é inaceitável. Verdade. E a diarreia é uma das maiores causas de mortalidade do gado, e principalmente até o segundo mês de vida. O curso, né? Curso branco, depois o curso negro, né? A Escherichia coli e as bactérias provocando isso daí. O bezerro ingere isso no ambiente, e isso vai provocar uma mortalidade se ele não tiver imunidade, né? E por último, a doença mais temida que deve ser combatida dentro de uma fazenda, elencada pelo Dr. Everaldo Dutra, é a brucelose. Essa é a nova, né? Isso ficou bastante evidente, porque a brucelose é uma zoonose importante, e a brucelose é a principal doença reprodutiva ainda no gado brasileiro, na pecuária, na cria, né? Então nós temos que cuidar. É uma doença que causa aborto no terço final da gestação, e que tem vacinas muito eficientes que um bom programa, né, de vacinação pode evitar. É obrigatório fazer a vacinação entre 3 e 8 meses, com duas tecnologias fantásticas, né, que é a B19, o RB51, e a brucelose é sempre saneamento. Quando oportuno, testa as vacas, né, as fêmeas, e elimina os animais com a doença. Nós precisamos erradicar a brucelose no nosso meio. Nós precisamos transformar o Brasil no estado de Santa Catarina, né? Ela tem uma prevalência de brucelose que não se vacina mais, né? Essa é uma grande meta dentro das doenças chamadas de peculiar interesse do Estado, mas que da porteira para dentro ela tem um significado econômico muito grande, né? E que tem uma questão que é importante agora, né? Já foi mais importante, mas é a questão para os russos, né? Eles não compram a carne brasileira oriundas de propriedades com brucelose e tuberculose, né? É uma barreira sanitária, mas é uma doença com alto impacto econômico dentro dos sistemas de produção de cria. Maravilha. Está aí, então, portanto, as 10 doenças mais importantes dentro de uma fazenda, elencadas pelo Dr. Everaldo Dutra: botulismo, raiva, carbúnculo, que é a manqueira, né? Vaca louca e morte súbita, a pneumonia, cisticercose, verminose, infestação por carrapatos, diarreia e brucelose. A última pergunta, Dr. Everaldo: todas essas doenças, essas enfermidades, são possíveis de serem evitadas? Exatamente, um bom programa sanitário. Então, nós temos que deixar um pouco de lado o calendário, a agenda, né? Quando eu faço o quê, mas, sobretudo, o que eu devo fazer? Então, organizar um bom programa sanitário de acordo com os biomas brasileiros. Cada bioma brasileiro tem uma realidade, e agora, com a retirada da vacinação de aftosa, a gente tem a oportunidade de construir programas sanitários, né, dentro das propriedades rurais brasileiras, a partir da realidade de cada uma, do sistema de produção, se é cria, se é recria, se é terminação. Nós temos tecnologias fantásticas oferecidas pela indústria e um excelente conhecimento com profundidade suficiente para a gente traduzir isso tudo, né, a saúde dos animais aí dentro de um sistema que é eficiente, eficaz. Reduzir mortalidade, melhorar o desempenho, melhorar a reprodução, né, e promover a boa saúde animal. As melhores práticas sanitárias são aquelas que eu adoto dentro do meu sistema de produção. E a gente já conhece quais seriam todas as boas práticas sanitárias. Basta colocar isso, né, e fazer o que a maioria dos pecuaristas já faz muito bem, que é cuidar da saúde, cuidar da genética, né, cuidar do ambiente, cuidar dessa questão toda do bem-estar. Mas doença, né, tem uma correlação muito grande com bem-estar, com a produção animal, né, e com a questão ambiental.
Sensacional, a voz da experiência. Muito obrigado, doutor professor Iveraldo Dutra, falando ao vivo direto da Unesp de Araçatuba. Gratidão por essa sua mais uma prestação de serviço importantíssima para a fazendeirada brasileira, doutor. Forte abraço a todos, Mauro. Muito obrigado. Grande abraço.